Esther capítulo 4, verso 1. A gente não vai perceber aí a expressão oração, tá? Mas ela está implícita no texto, no acontecimento. 4:1, depois eu vou mudar para o 15. O 4:1 diz assim, de Esther: quando soube Mordecai, ou Mardoqueu, eu li Mordecai, tá? Eu costumo mais falar. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com um grande e amargo clamor. Verso 15. Então disse Esther que respondessem para Mordecai: vai, ajunta a todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Tempo aqui é o tempo do cativeiro judeu na Babilônia, já bem avançado. Alguns grupo bom já tinha voltado para Jerusalém, e a gente sabe que grande parte dos judeus que foram se estabeleceram lá no reino da Babilônia e agora da Pérsia e assim por diante. Eles ficaram por lá, criaram um negócio, família, são 70 anos, um tempo longo. Nesse período, Esther era a rainha. Esther era uma judia, e ela era a rainha, uma das esposas, mas ela era a rainha, uma das esposas de Assuero. Ela não podia chegar à presença do rei, mesmo sendo a rainha, exceto se ele estendesse o cetro para ela. Então, cetro era comum para todas as pessoas, inclusive para a esposa do rei. O contexto aqui, que ela precisava ir até o rei, ela precisava ir para defender uma causa, o contexto é que ela diz que há 30 dias ela não chegava à presença do rei, no sentido de atendimento. Ele não a chamou e não permitiu que ela fosse, como outras pessoas provavelmente também não pudessem estar na presença do rei. Tá? O que acontece aqui, meus irmãos? A gente vai ver algumas coisas dentro desse texto que nós lemos. Guardem um pouquinho, fica de olho neles aí, porque a gente vai estar lembrando algumas coisas. Tudo isso então estava acontecendo porque um homem chamado Amã, no reino da Pérsia, no reino de Assuero, Assuero era um imperador de um grande reino. Tá? Ele estava ali em Susã, ali era a sede do governo, mas ele governava todo o mundo antigo. Tá? E esse homem chamado Amã é um dos príncipes deste reino. E o rei Assuero elevou ele a uma boa condição, a um alto posto ali no reino. Esse Amã, ele era muito orgulhoso. O livro o livro de Esther nos aponta dessa forma. Ele era orgulhoso, ele era cheio de vaidades. Um homem vaidoso com poder na mão é muito perigoso, né? Um homem, uma mulher, um ser humano com poder, se ele não estiver submisso a Deus, é muito perigoso. Ele gostava que as pessoas se curvassem diante dele quando ele passava para acessar o palácio ou qualquer lugar, né, no meio da cidade. Ele gostava que as pessoas se curvassem diante dele, mas acontecia que esse tal de Mordecai, judeu, ele não fazia isso. Toda vez que esse homem chamado Amã, que não era judeu, passava, todos curvavam, e ele gostava disso. Mas Mordecai não se curvava diante dele. E por quê? Não é propriamente, meus irmãos, porque os judeus não se curvam diante de autoridade de pessoas. O judeu, a lei, ela não prescreve dessa forma. Quando você lê Êxodo 20, os mandamentos, 10 mandamentos, os primeiros mandamentos não está relacionado com não se curvar diante de pessoas, no sentido de autoridade, não. Os judeus não tinham problema com isso. Se é uma autoridade em respeito, não há problema. Mas qual é o problema, então, de Mordecai com Amã? Que o livro de Esther ele não declara isso claramente, porém, isso aí está implícito. Se a gente pegar a Bíblia, a gente vai achar.
O problema, então, de se não se encurvar diante de Amã, não era por causa então, da lei do Antigo Testamento, ela não proibia, tá? Esse inclinar-se diante de outras pessoas como autoridade, mas o problema é que esse Amã, ele era descendente direto dos Amalequitas. E aí, meus irmãos, se vocês olharem, os Amalequitas foram um povo perverso, mau, que lá em Êxodo 17 descreve eles entrando no caminho do povo judeu, estavam indo em caminho a Canaã, no deserto, e eles cercaram o povo judeu e travou-se uma batalha terrível para o povo judeu, cansado, indo, o povo judeu nem sabia lutar. Vocês lembram daquela passagem que Moisés está lutando com os judeus contra os amalequitas e Moisés precisava manter as mãos, os braços erguidos, Chega um momento que acontece, os braços, começa a cansar, então Arão e Hur precisa ir por debaixo, levantar e auxiliar Moisés. Quando Moisés levantava os braços, Israel prevalecia. E naquele dia, Deus disse lá em versos 14 a 16, capítulo 17, Deus disse como promessa que os amalequitas seriam extintos pelo próprio Deus, por ordem do próprio Deus, por ser um povo malvado. Isso, meus irmãos, deveria ter acontecido lá em 1 Samuel capítulo 15, quando Deus fala para Samuel que falasse para Saul que lutando com os amalequitas os derrotasse. Era um povo vizinho, continuavam malvados, os derrotasse totalmente, não sobrasse ninguém. Naquela luta, depois o próprio Saul também deixa sobreviver o rei. O fato é que não foi exterminado todo mundo, e fica. E através disso, quem é esse descendente? Quando chama, no capítulo, eu não sei se eu anotei aqui, mas num dos versos aí vai lembrar que, acho que é 3:1, vai falar que Amã era Agagita. Ele era um descendente de Agag. Agag era esse rei que deveria ser morto. Agag tinha descendentes de Agag. Agag era um rei amalequita. Amã era descendente dele. E olha que quem é mau mesmo, Então Amã ia continuava fazendo o que era mal naqueles dias. Saul não obedeceu, e é quando Deus fala para Samuel falar para Saul. Hoje eu usei essa expressão, um aconselhamento, não era aconselhamento de rudeza com a pessoa, mostrando que obedecer a Deus é mais importante do que uma série de exercícios que nós queremos fazer para agradar o Senhor. Eu lembrei desse texto aqui. Deus fala para Saul: Saul, sacrifício, uma porção de coisas que você faz para mim, vai lá e faz bonitinho, isso não é mais importante do que o obedecer. Quem foi dado como ordem para você? O que você fez? Bom, meus irmãos, aí a gente entendeu a história. Amã, quando passava, Mordecai não se inclinava para ele, porque Mordecai sabia quem era Amã. Mordecai sabia quem eram os amalequitas. E ele sabia que Deus, o próprio Deus, havia sentenciado este povo. Claro que isso trouxe uma irritação para Amã, e ele forja, diante do rei, acaba fazendo um documento, o rei, e é enganoso, porque ele fala assim, um edito, o rei desse um edito que matasse todos os judeus em todas as províncias do Império Persa, através de acionar todos os líderes, todas as regiões. Naquele dia 13, do tal dia do último mês do ano, seria proclamada a morte de todos os judeus em todo o Império. E aí que nós percebemos então por que Mordecai estava coberto de pano rasgado, cinza, sobre o corpo, diante do palácio. Não podia entrar dessa forma no palácio, mas diante do palácio, e ele chorava e clamava a Deus. Ele clamava. Eu não tenho. Esse clamor, meus irmãos, é um clamor de tristeza profunda.
incapacidade e dependência plena de Deus. É muito importante a gente pensar o que acontece nessa história, como que Deus vai agindo nisso tudo. Esse Mordecai, a rainha manda a roupa para ele, vê que ela recebe a informação de que ele está desse jeito lá fora, mas ele estava dessa forma diante de Deus. Ela manda a roupa nova para ele, manda se trocar, porque ele é tio da rainha. E ele não troca de roupa porque ele estava dessa forma, em atitude de profunda tristeza diante de Deus, porque ele estava promulgado, né? Porque o rei deu autorização para que fosse feito esse edito foi assinado com o selo e anel do rei, então vai acontecer, e não se pode voltar, né, atrás. Tanto que no final da história, a gente não vai ler o livro de Esther agora, mas no final da história é que não pode revogar a lei, mas é dado aos judeus o direito de defesa. E aí ficou diferente, né? Aí ficou diferente, os judeus venceram, Deus deu a vitória aos judeus. Mas tem um momento que Mardoqueu fala com ela, ou Mordecai, né? Fala com ela que ela deveria então avisar ao rei, fala com o rei, que o rei está sendo enganado nisso, por Amã. E ela fala, aí que entra esse momento, ela fala, não posso chegar diante do rei, ele não estendeu o cetro, e se chegar alguém diante do rei, sem que ele permita, é passivo de morte. Ele diz para ela, olha, não ache que você não fazendo isso estará isenta de ser acometida com a mesma morte que todos morrerão. Mas ele fala um negócio interessante, não lembro aqui, lá atrás ele fala um negócio interessante, aliás, durante a história, né? Ele fala que olha, Deus vai livrar-nos. Ele fala isso também, Deus vai nos livrar de qualquer maneira. Mas cuidado para que você não seja, né, morta junto com esses incrédulos e pagãos, esses maldosos. Aí é quando ela diz que orem por jejuem comigo. Convoca um jejum para todos os judeus. Eu vou fazer aqui dentro com as mulheres por 3 dias e 3 noites. A gente vai jejuar. Eu quero chamar a atenção para esse momento do jejum, porque ela diz o seguinte, vamos e vou me apresentar ao rei. Se morrer, morri. Isso, meus irmãos, é maravilhoso, né, quando a gente ouve isso. Porque aí ela está compreendendo quem é Deus. E qual que é o nosso papel maior diante de Deus, acima do que nós achamos que seja bom, certo ou errado. O que Deus pensa disso tudo? Ela colocou de fato a vida dela, né? O pescoço dela sob a afiada guilhotina. Eles começam então todo esse momento de lamento, todo esse momento de tristeza diante de Deus, e ela convoca então um jejum. E aí a gente tem que olhar para o jejum como um momento de oração que o acompanhava. O jejum, ele é bíblico e ele deve acontecer. O jejum pode ser convocado, mas o jejum é muito mais algo bem pessoal, porque todo jejum tem uma relação muito grande com algo muito intenso na sua vida, que você precisa colocar diante de Deus, precisa de uma solução. Normalmente pessoas jejuam diante de situações muito difíceis, não que ela precisa ser, mas o jejum pressupõe momentos de profunda tristeza, momentos de ataque à nossa fé, por exemplo. Mas nenhum jejum ele vai ter sentido também se você não o fizer em conformidade com Deus. O que é em conformidade com Deus? É que o jejum não pode ser feito a partir de uma exigência sua diante do Senhor, mas o fazer espontaneamente, como de fato uma oferta para Deus. Aí que vem o tempo de jejum. Tempo de jejum, ficando só sem comer, se abster de um alimento, deve ser acompanhado de profundos momentos de oração a Deus. Orar a Deus. Ninguém vai ficar simplesmente um dia, uma noite, um dia, uma noite, um dia, uma noite em jejum e sem orar ao Senhor. É a hora de falar com Deus. Eu conheci a história de um homem, o livro é O Homem do Céu. Eu li esse livro faz uns 20 anos. Ele é missionário. Um chinês, ele jejuou uma quantidade de tempo enorme. E ele chegou num momento que ele falou assim, eu não quero jejuar mais do que 39 dias, porque o Senhor jejuou, eu não quero ser mais do que o Senhor.
Ele diz que jejuando e orando a Deus, Deus fez milagres na vida dele lá na China. Ele conta toda essa história. Vale a pena ler o livro. Mas o que mais aconteceu foi que é enlevo espiritual mesmo. É algo que só quem fez ou quem praticou, e pelo motivo que fez, se imagina um chinês, né, jejuando e orando a Deus, quantos motivos ele não tem. E Deus deu grandes livramentos para ele. Sofreu muito o tempo todo, numa cadeia, numa cela, apanhando. Mas isso não tirava dentro dele aquilo que Deus colocou, que Deus falava ao seu coração pela palavra, o alento que Deus trazia para ele no seu jejum, na sua oração. O que acontece aqui é isso. É convocado um jejum. Não se fala nem assim, olha, vamos orar a Deus. Mas por certo houve um profundo tempo de oração. Falar com Deus. Aliás, quando ele clama a Deus, o Mordecai, quando ele clama, ele está falando com o Senhor. Ele está lamentando diante de Deus o sofrimento que está por vir se Deus não intervir. E aí, meus irmãos, a história, em todo o seu contexto, ela oferece muitos ensinos para nós. Se pegar o livro de Esther, é muito bom. Tem muito ensino que nós tiramos para ele. Nós estamos detidos nesse ponto desse jejum, diretamente nessas motivações que levaram a separar esses tempos de ações, como o jejum. Prossegue então nossas orações a Deus durante esse tempo de jejum. E aqui não é um jejum, eu já vi muitas vezes crentes falando de jejum que dá até arrepio, né? Porque jejum de refrigerante, acho que não entendeu o que é jejum. Jejum de televisão, por favor, né? Não existe, meus irmãos. Jejum, quando você olha na Bíblia, Jesus vai usar a expressão que vai chegar um tempo que vocês vão ter que jejuar, vamos ser discípulos. Vai ter gente que vocês vão ter que jejuar. Serão em tempos intensos de duras perseguições. E às vezes a gente está discutindo, né, jejuar de pudim ou de sorvete. A gente tem que aprender a discernir, né? A ideia, então, é um momento de grande desafio. Agora, tamanho de desafio é só você e Deus. Portanto, o seu jejum pode ter sentido, sim, algumas coisas que para outro pode ser que não tenha. Mas só tome cuidado, né? Para não fazer como muitos estão fazendo. 1 semana, 2 semanas de jejum de Netflix. Uma besteira. Eles, meus irmãos, jejuaram. O resultado foi um resultado da ação de Deus a favor do povo judeu. É um livramento. E é assim que Deus tem operado ao longo da história. É assim que Deus tem feito. Deus não fecha seus ouvidos e seus olhares para os seus filhos. E a oração, o jejum, todo o nosso voltar para Deus é uma demonstração de quem nós cremos, do Deus que nós cremos, do Deus que nós servimos, que nós confiamos de fato nele. Ele não é apenas algo que nós imaginamos e colocamos, né, para todo mundo que nós temos um Deus e temos uma religião. Não. Nós temos de fato um Deus que nos salva e que cuida de nós. Ele está presente nas nossas maiores necessidades. O povo judeu experimentou muito isso. E os livramentos vieram ao longo, né, não só desse tempo do reino da rainha Esther. Né? Houve muitas mudanças. Esse homem foi enforcado, ele queria enforcar Mordecai, ele foi enforcado, né, no lugar de Mordecai, o próprio rei sentenciou isso. Então, como que Deus muda toda a situação quando nós nos colocamos diante dele, em jejum, em oração? Nós oramos por todas as coisas, nós colocamos tudo diante de Deus. De fato, colocamos todas as coisas diante de Deus. E é maravilhoso saber, irmãos, que Deus ouve as nossas orações. Como Deus ouviu a oração de Esther, permitiu que ela chegasse até o rei e pudesse falar com o rei. O que eu quero deixar para os irmãos se for você pensar em jejum, porque o propósito não é um estudo sobre jejum, estou aproveitando o jejum para falar também de oração. Faça jejum. Muitas vezes as pessoas falam, mas a igreja não jejua. Por que a igreja não jejua? Quem disse que a igreja não jejua? Quem disse que os irmãos não jejuam? Outra coisa, o jejum
quando você olha nas escrituras, ainda que há convocações como houve aqui, o jejum é muito pessoal e particular. Tem muito a ver com aquilo que você está passando. Ora, é errado você juntar com alguém para jejuar e orar a Deus em alguma situação? Não, desde que aquela pessoa possa fazê-lo, não tem problema nenhum. Tá? Então, o que está por trás disso que é mais importante é que Deus, Ele atende, Ele aceita esse tipo de sacrifício. Não é sacrifício para salvação, é um sacrifício que Deus se agrada. Porque quando alguém jejua, é porque crê que Deus é o Senhor da sua vida. Esse é o ponto, talvez principal. Tá bom? Deus nos abençoe. Deus nos fortaleça. Tem bastante fé suficiente para a gente aprender a lidar com as divergências, as diferenças e confiados no Senhor, não na nossa força. Não temos condições de nada. Deus nos abençoe, irmãos.